A glândula tireoide é extremamente importante para a nossa saúde e qualidade de vida. Os hormônios que derivam dessa glândula conseguem controlar várias funções do nosso corpo, como por exemplo, o metabolismo energético das nossas células, controlar a nossa temperatura corporal e até mesmo a saúde dos nossos ossos. Mas a nossa alimentação consegue influenciar aí no funcionamento da glândula tireoide e também na secreção dos hormônios T3 e T4. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje a gente vai falar aí sobre a nossa glândula tireoide e o que você pode fazer para beneficiar aí o funcionamento dessa glândula que é tão importante para o nosso corpo, tá bom? Pessoal, o que acontece aqui? Antes da gente falar aí desses alimentos, vamos entender como que a glândula tireoide ela funciona. Nós temos o nosso hipotálamo e o nosso hipotálamo ele secreta, ele produz um hormônio chamado de TRH. Esse TRH então ele vai até a nossa glândula hipófise, mais precisamente na porção anterior, também conhecida como adenohipófise. E esse TRH chega lá na adenohipófise e estimula a adenohipófise a secretar um hormônio chamado de TSH. Agora sim, o TSH sai lá da sua adenohipófise e vai até a glândula tireoide, falando para a glândula tireoide, produz aí hormônios T3 e T4 porque a gente está precisando. Os hormônios T3 e T4 eles são formados por dois resíduos de tirosina, um tipo de aminoácido, e eles contêm algumas moléculas de iodo. No caso do hormônio T3 nós vamos ter 3 moléculas de iodo em regiões específicas ali dos resíduos de tirosina e no caso do hormônio T4 nós vamos ter 4 moléculas de iodo aí ligadas também em regiões específicas. E esses hormônios eles caem na nossa corrente sanguínea e eles vão atuar em diferentes tecidos. Como eu mencionei para vocês, esses hormônios tireoidianos eles conseguem controlar o nosso metabolismo energético. O que acontece é que eles entram dentro das nossas células de uma maneira muito fácil, muito simples. E aí o hormônio T3 ele já consegue exercer o seu efeito biológico, que seja, por exemplo, aumentar o metabolismo energético da célula. Já no caso do hormônio T4, esse hormônio T4 ele tem que se transformar em hormônio T3 para que aí então você tenha o efeito biológico. Então o hormônio T4 ele entra na célula, nós retiramos uma molécula de iodo do hormônio T4 e agora sim esse cara se transforma em hormônio T3 e nós vamos ter o efeito biológico. O que nós vamos conversar aqui são sobre alimentos que podem beneficiar aí o funcionamento da sua glândula tireoide e também o funcionamento desses hormônios tireoidianos. Mas antes da gente falar sobre essas estratégias, esses alimentos, eu separei para vocês alguns sintomas que pessoas com hipotireoidismo podem apresentar. Entre eles tem uma fadiga crônica, ou seja, a pessoa ela se sente indisposta para suas atividades rotineiras. Essa pessoa ela pode apresentar uma menstruação com volume muito intenso, o cabelo mais seco e também quebradiço. A pele dessa pessoa pode ser uma pele mais áspera e também ressecada. Pode haver também manifestações na voz dessa pessoa. Essa pessoa pode ficar com uma voz mais rouca. Ela pode ter dificuldade de manter a temperatura corporal. Ela vai sentir muito frio. Ela tende também a ter um aumento de massa corporal, a ganhar peso e obviamente uma dificuldade em emagrecer. E também essa pessoa pode até mesmo manifestar constipação, aquela dificuldade de ir ao banheiro. A dica número 1 seria a de você evitar o consumo de alimentos goitrogênicos. O que é um alimento goitrogênico? Se a gente for ver por etimologia de palavra, goitrogênicos seriam alimentos que eles podem acarretar no bócio, desenvolvimento, a hipertrofia ali da glândula tireoide. E esses alimentos goitrogênicos, eles costumam ser representados por vegetais da família das brasicáceas. E aí poderia listar para vocês, por exemplo, a couve de Bruxelas, couve-flor, rúcula, brócolis, rabanete, beterraba. Todos esses alimentos contêm substâncias que fazem parte ali da defesa
das plantas. Quando nós submetemos esses alimentos à maceração ou então até mesmo ao estresse térmico da cocção, nós acabamos liberando algumas toxinas que estão contidas nesses alimentos. De novo, essas toxinas, elas servem para plantas se defenderem ali, por exemplo, de insetos. Então, a partir do momento que o inseto começa a comer essa planta, ela libera essa toxina e isso pode ocorrer com a gente. E essas toxinas, elas podem comprometer aí o funcionamento da sua glândula tireoide. E a dica número 2 seria a de você evitar de consumir os famosos sucos verdes ou os sucos detox. O que acontece aqui é que quando você pega a couve ou então a rúcula e bate ela no liquidificador, você submete essas folhas a um estresse físico e aí você acaba liberando aquelas toxinas que eu já mencionei aí para vocês. Então parece não ser muito interessante você consumir esse tipo de suco. A dica número 3 para você que quer manter os seus hormônios tiroidianos funcionando de maneira adequada seria a de consumir selênio. Selênio é muito fácil de obter, você consegue obter em feijões, em alimentos de origem animal, como por exemplo peixes, carnes, em castanhas, então é muito fácil de obter esse tipo de micronutriente. E qual que é a importância do selênio? Lembra que eu mencionei para vocês que o hormônio T4 ele tem que ser convertido em hormônio T3 para que aí então você tenha o efeito biológico? O que acontece é que quem faz essa conversão do hormônio T4 em hormônio T3 é uma enzima. E essa enzima ela só funciona de maneira adequada se você tiver selênio. Logo, se você não está consumindo selênio, você vai conseguir fazer essa conversão? É evidente que não. Então é muito importante você fazer o consumo adequado de selênio. Tanto é que pessoas que têm doenças autoimunes relacionadas aí com o funcionamento da glândula tireoide, que acometem a glândula tireoide, conseguem ter os efeitos da doença atenuados, diminuídos quando elas fazem a suplementação de selênio. Então o selênio ele é muito importante para manter aí os seus hormônios tireoidianos funcionando de maneira adequada. E a dica número 4 que eu teria para vocês agora também é sobre um outro mineral que também é muito importante para essas enzimas que tiram o iodo do hormônio T4 para que ele seja convertido em hormônio T3. Esse mineral é o zinco. E o zinco ele é importante para essa enzima que faz essa conversão, mas também para outras várias enzimas do nosso organismo. E também é muito fácil de você obter zinco através da sua alimentação. Você pode obter o zinco consumindo, por exemplo, alimentos de origem animal, no caso carnes vermelhas, ovos, peixe ou então até mesmo leite, ou então alimentos de origem vegetal, como no caso de leguminosas e também de oleaginosas. Então é muito fácil de obter o tal do zinco. Se você quiser potencializar a absorção do selênio e do zinco, eu recomendo você consumir esses alimentos que são fontes de selênio e de zinco também com uma vitamina C. Você pode muito bem consumir um punhado de castanhas que vai ter zinco e selênio e ao mesmo tempo comer uma laranja, 2 laranjas. O que acontece? A vitamina C age em sinergismo, ela ajuda o seu organismo a absorver esses 2 minerais. Então é muito legal você utilizar essa estratégia no meio da tarde, consumir aí essas castanhas ou uma barra de castanhas junto com 1 ou 2 frutas cítricas. Pessoal, e aí o meu veredito final sobre essas dicas que eu acabei de mencionar para vocês. Se você tem alguns dos sintomas aí de hipotireoidismo, é claro que você tem que fazer um acompanhamento médico, procura um endocrinologista para que ele possa avaliar como está o seu TSH, o seu hormônio T3, T4 e o T3 reverso, e aí então ele vai passar o diagnóstico se você tem hipotireoidismo ou não. No caso de você já ter um hipotireoidismo, eu levaria muito em consideração todos esses alimentos que eu falei, evitar os goitrogênicos e também prestar muita atenção no consumo de selênio e de zinco. Agora, se você é uma pessoa fisiológica, se é uma pessoa que não tem nenhuma doença diagnosticada, que você não tem nenhuma suspeita de hipotireoidismo, é vida que segue. Eu continuaria aí com os mesmos hábitos de consumo desses alimentos. É claro que eu mencionei esses alimentos goitrogênicos, que eles podem prejudicar o funcionamento da sua glândula tireoide, mas esses alimentos, eles também têm outros nutrientes que acabam beneficiando o nosso organismo. Então aqui nós temos 2 situações. A primeira é, você já tem um diagnóstico, ou então você tem suspeita de um diagnóstico de hipotireoidismo,
Cara, leva aí muito a sério essas 4 recomendações que eu passei para vocês. Agora, se você não tem nenhuma suspeita, não tem diagnóstico de hipotireoidismo, você pode continuar consumindo esses alimentos aí de maneira natural. É claro que, de novo, presta atenção no consumo de selênio e de zinco, que são muito importantes aí para o funcionamento de várias enzimas que controlam o nosso metabolismo. Pessoal, o que acontece aqui? Eu falei para vocês sobre o funcionamento da glândula tireoide, como que você faz para deixar a sua tireoide funcionando direitinho, como você faz para deixar os seus hormônios tireoidianos da hora, e eu só vou te pedir uma coisa. Cara, não esquece de deixar o like nesse vídeo que você me ajuda demais. Inclusive eu vou te ajudar mais ainda. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o nosso grupo de estudos totalmente gratuito. Grupo de estudos em suplementação, nutrição esportiva, metabolismo e muito mais, beleza? Se inscreve no canal, que são ao menos 3 vídeos por semana sobre nutrição, suplementação e o que mais vocês quiserem discutir. E não deixe de ativar o sininho para que você não perca nenhum desses conteúdos, tranquilo? Vou deixar aqui do lado outras 2 videoaulas para vocês e também o botãozinho para se inscrever. Vai que você se esquece.